Pessoal, boa noite. Aqui é o Marcos, eu sou aluno de graduação da UF, da Estatística, e eu estou apresentando um trabalho aqui para semestre, para 12º semestre. O trabalho é sobre avaliação de pobreza no estado do Rio de Janeiro, a gente quer enxergar o impacto da formalidade. E aí, de forma resumida, a gente pode enxergar esse trabalho como observar uma amostra de pessoas, né, ou em domicílios com ao menos uma pessoa ocupada, então a gente quer sempre enxergar casas e moradias que estão associadas a pessoas que tenham pelo menos alguém trabalhando, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no último semestre de 2020, que a gente também quer enxergar um pouco do efeito dentro do período atípico que a gente teve da Covid-19 no ano passado. E a gente vai associar informações dessas pessoas à condição de pobreza dela, né? Dado que ela é pobre, dado que ela não é pobre, informações socioeconômicas tanto do indivíduo como do domicílio, de forma que seja replicado para o indivíduo, que a gente vai trabalhar no nível do indivíduo. Algumas motivações que a gente tem, né, é a taxa de informalidade, que é um dado que tem sido cada vez mais parte do cotidiano do brasileiro, né? O pessoal da área de pesquisa na área de economia está enxergando muito que isso tá vingando e está aumentando bastante, está sendo bem significativo dentro da população ocupada no Brasil. E é até importante a gente parou aqui falar sobre a definição de informalidade que a gente vai trabalhar, né? Que é, dado que a pessoa é empregada, ela tem um emprego, ela não tem carteira assinada, ou se ela é um empregador, ou ela é de certa forma conta própria, como por exemplo um mecânico, ou um cara que vende uma coisa na rua, ele não contribui para o Instituto de Previdência. Por exemplo, ele não é um MEI, que um MEI seria no caso uma pessoa formal. Então a informalidade é empregado não tem carteira assinada, ou outro tipo de atividade ele não contribui para o Instituto de Previdência. E uma outra motivação para poder a gente restringir o espaço que a gente quer trabalhar é um dado que todo ano é publicado, esse dado todo mês na verdade ele é publicado, saldo de empregos pelo CAGED, mas foi interessante essa visualização que o Ministério da Economia trouxe para uma publicação que eles fizeram no final do ano passado, sobre a forma de ranquear as unidades da federação, e a gente pode enxergar que o Rio de Janeiro está no último colocado ali, então é um estado bem crítico em relação a esse tipo de informação no ano passado, né? Dado que a informação desse saldo, né, para a pessoa que não saiba, pegou a quantidade de pessoas que foram contratadas em emprego formal e a quantidade de pessoas que foram demitidas de emprego formal. E a gente faz esse saldo. Saldo negativo indica que teve mais demissões do que contratações. E só por último, mas não menos importante, a informação relativa, né, associada ao tamanho da população, o saldo do Rio de Janeiro também é disparado, pior colocação no ranking. Ele muda um pouquinho as ordenações do tamanho da população, mas o Rio de Janeiro continua disparado, último colocado com 16%, né, em saldo em relação ao tamanho da saldo em relação às vagas compreendidas, realizadas, contratações realizadas. Seguindo um pouco, a gente vai para as hipóteses da pesquisa, né, que é o que a gente quer trabalhar, o que a gente buscou trabalhar quando a gente iniciou essa pesquisa. A gente quer enxergar se existe influência da formalidade na condição de pobreza. Então a gente quer enxergar essa população com domicílios com ao menos um ocupado na região metropolitana do Rio de Janeiro, se existe impacto da formalidade na condição de pobreza. Então a gente está supondo isso para a nossa pesquisa. A gente também está entendendo um pouco também de que a condição de pobreza ela é influenciada pela localização. Então morar na capital ou nos outros municípios da região metropolitana também é um fator relacionado à condição de pobreza. A gente vai quantificar isso. E os outros fatores individuais, né, dentro do domicílio, que são sexo, cor ou raça e o nível de escolaridade do responsável no domicílio. Sobre essas variáveis é importante destacar o seguinte: o sexo, ele é homem ou mulher. A classificação de cor ou raça, dado que a informação que é na região metropolitana do Rio de Janeiro é muito residual, a informação de amarelos indígenas, a gente removeu ela da base e só ficou com duas categorias, brancos ou pretos ou pardos. Essas duas categorias de cor ou raça. E o nível de escolaridade é sem instrução, ensino fundamental incompleto, fundamental completo, médio completo e superior completo, né? A gente tem essa construção da grade. E mais à frente eu vou falar um pouco sobre a nossa variável principal, que é a influência da formalidade. Antes eu vou trazer um pouquinho uma revisão de literatura que a gente fez para o trabalho, né? Então tem dois momentos importantes, né? Que é o início do século, o início da medição de pobreza lá na virada para o século XX, onde Buffy fazia pesquisa sobre a população extremamente pobre em Londres, e ele identificou que dependendo do bairro onde você mora, a classificação de pobreza ela varia muito. Então enxerga aí uma influência da localização. E Rowntree, que fez uma mudança, né, no paradigma em relação às medidas de pobreza, que ele trouxe uma informação empírica. Ele trouxe uma cesta de alimentos
medida obviamente por nutricionistas da época, renomados, conhecidos, que fizeram um trabalho bem robusto sobre o consumo alimentar em média de um homem para não perder um peso. E aí ele pegou essa cesta de alimentos, quantificou isso na cidade de York, na Inglaterra, e dentro da cidade, se a pessoa era capaz de comprar aquela cesta, ela não era pobre. Se ela não era capaz, né, tanto para ela quanto para os seus entes, né, é uma questão de a renda, ela é per capita, né, uma renda per capita para poder comprar aquela cesta de alimentos. Se ela não era capaz de realizar isso, ela era considerada pobre. Então é importante parar e falar aqui que a renda domiciliar per capita, que vai ser a forma que a gente vai aferir renda para a população. Então a gente vai pegar, basicamente, né, é uma informação que já tem da nossa base, mas é basicamente a soma da renda de todo mundo que trabalha, que tem algum rendimento de trabalho dentro daquele domicílio, dividido pela quantidade de pessoas que moram naquele domicílio. Então, essa é a variável que a gente vai utilizar para medir a renda, para definir a nossa população. E junto a isso a gente vai precisar de um recorde de pobreza, né? E aí a gente vai remete à nossa segunda linha do tempo, que já é uma linha do tempo que é focada no Brasil. A gente tem até aí o Plano Real e o Bolsa Família, que é na década de 80, 90 e início dos anos 2000. Foi uma época que teve um boom de publicações sobre a área de pobreza, né? E aí eu cito algumas publicações do Ricardo Paz de Barros, da Rosane Mendonça, da Sônia Rocha, onde eles trazem muitos conceitos, muitas informações que foi extremamente relevante para o nosso trabalho e também para todo o entendimento da população na época, inclusive dos governantes, dos administradores públicos, para criar programas que ajudassem, né, a resolver esse problema, né? E aí até culminou, né, em 2003 no programa Bolsa Família, que foi uma consolidação de vários programas, né, estaduais, municipais e alguns programas federais também, para poder quantificar ajudar a população pobre, né, erradicar a extrema pobreza, um dos objetivos principais do programa. E dentro de quem conhece o Brasil como um todo, na área de pesquisa, é muito claro que você considerar uma pessoa elegível para o Bolsa Família, essa pessoa ela é automaticamente pobre. Não é um exagero falar isso. Então, a partir dessa interpretação, a gente identificou que, dado que a pessoa era elegível ao programa Bolsa Família, a gente consideraria ela como pobre. Então, voltando, a nossa variável, a renda domiciliar per capita, a gente vai ter um ponto de corte, que é a linha de elegibilidade do Bolsa Família. No período que a gente queria trabalhar, quarto trimestre de 2020, esse valor era de R$ 178. Então, tem renda domiciliar per capita abaixo de R$ 178, era classificado como pobre. Então, isso é muito importante, é uma variável muito importante para o nosso trabalho. Seguindo aqui, depois da revisão, a gente começou a coletar os dados que a gente ia trabalhar e enxergar os métodos que a gente queria trabalhar. Os dados, a gente pegou a PNAD contínua do quarto trimestre de 2020. Ela é uma publicação do IBGE, então eles têm diversas publicações ao longo do tempo, né, mensal, trimestral e anual. Os dados anuais para 2020 ainda não estão divulgados, então a gente não pôde utilizar. A gente utilizou o quarto trimestre de 2020 como dado de referência, dado o período que a gente estava em relação à pandemia também como um todo, e o conjunto de informações que a gente podia absorver. É importante destacar que a PNAD contínua ela só é em domicílios permanentes, então a gente só está pegando domicílios permanentes. E um outro filtro que a gente aplicou, como pelo menos uma pessoa ocupada, e dentro da divulgação de dados tem algumas informações sobre trabalho, educação e assistência. Então tem muito a ver com as medidas que a gente quer trabalhar. Falar agora um pouco do método, né, o modelo logístico bayesiano. Ele é um modelo linear generalizado que ele vai associar a condição de pobreza, a probabilidade da condição de pobreza, que no caso, se você enxergar isso como uma distribuição para uma variável aleatória, a gente entende que a imagem sendo sucesso ou fracasso, a gente pode associar uma variável de Bernoulli, porque são ensaios independentes, cada indivíduo tem a sua classificação de condição de pobreza. E uma coisa muito importante para a gente, que a gente até utiliza, essa técnica ela foi bem difundida por muitos motivos, o que é o modelo logístico. Ele é um modelo linear generalizado, e o modelo linear generalizado ele precisa de uma função de ligação, que é uma associação da média da distribuição da variável dependente em relação aos dados que você quer das variáveis explicativas. E, para fazer essa função de ligação, a gente utiliza uma função da média da distribuição dependente. E a média da distribuição dependente, o valor esperado da Bernoulli, é a probabilidade. Então a gente vai fazer uma função dessa probabilidade, que no caso é o logaritmo da razão de chance, que é log de π sobre 1 menos π, né, o logaritmo natural ali, que é a função que a gente está colocando ali, associada, né, ela é igual ao conjunto de efeitos e informações de cada indivíduo i.
Por isso que a gente tem de I de 1 até N, que são o número de indivíduos que a gente vai investigar na pesquisa. Os betas que estão associados a cada informação dos indivíduos, eles são os efeitos. E esses efeitos, como eles são parte de uma interpretação que a gente quer medir de resultado. Dado que a gente está utilizando o modelo logístico bayesiano, a gente precisa definir uma distribuição a priori para esses dados, e a gente definiu ali na última linha como esse beta é um vetor de... são 10 variáveis aleatórias, são 10 efeitos que a gente quer estimar. A gente utilizou uma normal multivariada com vetor nulo, de médias, e uma matriz de variância covariância, que é uma matriz diagonal com uma variância 1000 para todos os betas. Falando um pouco sobre a análise descritiva dos dados, para a gente poder entender um pouco as informações antes de rodar um modelo, que essa é uma parte muito importante da pesquisa, muito relevante a gente sempre pontuar a análise descritiva, investigar os dados, entender as informações. De cara eu queria trazer que, dado o recorte que a gente escolheu, a população de pobres ela é 3,8% na capital, que é no município do Rio de Janeiro, e de 5,1% dos municípios restantes da região metropolitana. Dentro dessa população, a gente tem alguns cruzamentos que a gente pode enxergar alguns destaques. A primeira informação que eu queria trazer era que está ali no gráfico, que você associar os quadrantes, os gráficos da esquerda, da linha azul, das barras azul claras, estão referentes aos pobres, e ali a gente tem a nossa variável principal, que é importante falar, importante definir para todo mundo, A gente aqui quer medir o impacto da formalidade da seguinte forma: a gente pegou a condição de ocupação daquela pessoa das pessoas do domicílio e classificou todo mundo que estava naquele domicílio como um domicílio somente formal, onde todo mundo que trabalhava tinha emprego formal, somente informal, onde todo mundo que trabalhava era informal, e formal e informal, que é um caso específico, que é a interseção desses dois eventos. Como a gente queria enxergar o impacto da formalidade em relação à informalidade, a gente separou nessa interseção numa terceira categoria. E um primeiro dado que a gente pode olhar observando para os gráficos é a incidência da informalidade dentro do conjunto da população pobre, que ela não se repete dentro da população não pobre. A gente pode enxergar que é uma diferença bem significativa. Outros dados importantes são que a classificação de cor ou raça, a população de pretos ou pardos ela é em torno de 60% na região metropolitana, porém só 44% na capital. A escolaridade do responsável, a gente tem uma taxa melhor na capital, com ideia de completar o ensino médio com quase 80% para a capital e 60% para a região metropolitana. Entre os ocupados, a gente tem menos pobres, entre os pobres estão menos ocupados, e entre as mulheres também são menos ocupados. E trazendo um pouco para a estimação do nosso modelo, após a gente realizar os dados, a aferição do modelo, que a gente traz uma estimativa das distribuições, a gente tem os resultados em alguns indicadores. E se a gente puder observar os indicadores, a gente quer o indicador central que a gente quer avaliar a informação da razão de chance. A razão de chance ela vai dar o efeito relacionado dada a variável dependente, que é a condição de pobreza. Então, a razão de chance de 1.094, eu vou trocar de slide aqui para a gente poder mostrar as interpretações que eu coloquei descritas para poder ajudar, depois quando vocês quiserem consultar a pesquisa e tiverem alguma dúvida, é que para a variável área, entendemos que residir na capital aumenta a chance de um indivíduo estar abaixo da linha de pobreza em 9,4% em comparação ao indivíduo que reside na região metropolitana, com probabilidade de 0,81 desse efeito ser de fato positivo. O que é isso? Esse 0,81 ele é associado à última coluna, que é a probabilidade de significância, e ela vai trazer um efeito muito importante para a gente, que é a informação dada à condição de modelo que a gente quis estimar, que é a inferência bayesiana. A gente consegue contemplar toda a distribuição dos dados e com isso a gente enxergar que de fato 81% da probabilidade associada a essa razão de chance ela é de efeito ser positivo. Em média é de 1,94, no caso 9,4% de chance de ser pobre é maior, dado que está na capital, em relação à região metropolitana. E os outros resultados, a gente tem aqui nas interpretações, que são a escolaridade do responsável, associada ao nível de ensino superior completo, a RESP 5, implica que a chance do indivíduo ser pobre é de 76% menor do que o indivíduo que mora no domicílio que o responsável não tem instrução. E para a nossa grande variável, que a gente queria estimar, que indivíduos que residem em domicílios com somente ocupados formais, ocupação SF, a chance é 91% menor de estarem abaixo da linha de pobreza do que indivíduos que vivem em domicílios em que todos os ocupados são informais, a ocupação SI, que é a grande variável que a gente quer estimar.
E com isso a gente concluiu algumas coisas, né, de que para os dados observados, né, dentro do período estudado, né, uma pesquisa, é importante a gente frisar isso. A formalidade ela aumenta sim as chances de estar fora da pobreza. A gente pode enxergar que ela é mais relevante até do que a escolaridade do responsável, né? A gente comparou ali em relação à diferença comparativa do ensino superior com a não instrução da formal com o informal, e a gente conseguiu enxergar que a formalidade ela foi mais significativa. E que um resultado que a gente chegou interessante também é que estava um pouco em relação às nossas expectativas lá nas hipóteses, que morar na capital não reduz as chances de estar na pobreza. Então, existe um aumento de chance dado que você está na capital em relação à região metropolitana. Então a gente assim conclui o nosso trabalho, né, que tem um pouco das referências, né, os trabalhos que eu citei durante a linha do tempo ali. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer, poder apresentar no evento. Queria desejar um bom evento a todos.